sou a doutora Andréia, trabalho no departamento científico da Quílios e hoje aqui no evento do NISA eu vou falar um pouco sobre um assunto que é bastante interessante, que é sobre a vitamina K2 e o paradoxo do cálcio. Então, quando a gente fala de vitamina K2, geralmente vem na nossa cabeça a ideia daquela vitamina que é responsável pela coagulação do sangue, né, que é importante para a coagulação do sangue, e de fato essa foi a primeira função dessa vitamina que foi descoberta, né? E quando a gente tem deficiência da vitamina K, um dos primeiros sintomas que aparecem é o problema da coagulação, inclusive pode acontecer hemorragias, né? Mas o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, a vitamina K é uma família de vitaminas e elas são classificadas em dois grupos principais, que são o grupo da vitamina K1, que é a filoquinona, e o grupo das vitaminas K2, né, que são as menaquinonas. Então, essas vitaminas, elas têm algumas funções diferentes, né, e características diferentes também. Então, qual que é a principal diferença entre essas duas vitaminas, né? Então, a vitamina K1, ela está mais associada com essa função que a gente bem conhece, né, ouve mais falar sobre a coagulação do sangue. Então, a principal atividade da vitamina K1 envolve, né, a ativação de fatores de coagulação que estão localizados principalmente no nosso fígado, né? Então, ela tem uma atuação no fígado. E em relação às fontes alimentares da vitamina K1, a gente consegue encontrar elas em legumes, verduras, frutas, né? E aqui temos nesse slide em destaque aqui os vegetais folhosos, né? Que são as principais fontes da vitamina K1. E então ela é relativamente fácil de se obter através da nossa dieta, né? E em relação à meia-vida, que na verdade é um indicativo de quanto tempo essa vitamina permanece no nosso organismo após o consumo, essa vitamina ela tem uma meia-vida curta, né? Então, depois de ser consumida, ela é rapidamente eliminada do nosso organismo. Agora, falando um pouquinho da vitamina K2, a principal função dessa vitamina é a ativação de algumas proteínas no nosso organismo relacionadas principalmente com a saúde óssea e cardiovascular. Em relação às fontes alimentares, a gente consegue encontrar essa vitamina principalmente em produtos da fermentação bacteriana, né? Como, por exemplo, os queijos fermentados, o natto, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um alimento típico da dieta japonesa, e inclusive as bactérias da nossa flora intestinal também têm a capacidade de produzir essa vitamina K2 em níveis mais baixos, né? E que não são suficientes para atender a demanda do nosso organismo. Aqui são, nesse slide, né, está mostrando quais são as principais formas de vitamina K2 que atualmente estão disponíveis nos suplementos alimentares. Então, aqui temos a menaquinona 4 e a menaquinona 7. E a principal diferença dessas moléculas, né, esses números 4 e 7 estão associados com o tamanho dessa cadeia lateral, e esse tamanho da cadeia lateral está associado com a meia-vida. Então, quanto maior a cadeia lateral, mais tempo essa vitamina permanece no nosso organismo. E, de fato, isso é uma característica muito interessante da vitamina K2, que depois de ser consumida, ela permanece por um longo período no nosso organismo, exercendo seus efeitos protetores na saúde óssea e cardiovascular. Então, de forma resumida, né? Enquanto a vitamina K1 ela é rapidamente eliminada do nosso organismo, tendo uma meia-vida curta de apenas 1 hora e meia, a vitamina K2 ela permanece por longos períodos no nosso organismo com uma meia-vida acima de 3 dias, né? E a K1 ela atua principalmente no nosso fígado, na saúde, na parte da coagulação do sangue, ativando os fatores de coagulação, enquanto a vitamina K2 ela tem uma atuação sistêmica, ativando algumas proteínas muito importantes, principalmente associadas com a saúde óssea e cardiovascular. Em relação às fontes alimentares, como eu tinha comentado, né? Na verdade, a gente consegue ver, né, que nos alimentos, né, que são boas fontes de vitamina K, né, alguns exemplos aqui, e que são comuns na nossa dieta, a gente vê que, por exemplo, né, os vegetais verdes, eles têm uma alta quantidade de vitamina K1 que é suficiente para atender as demandas do nosso organismo. Enquanto a vitamina K2 é muito mais difícil obter essa vitamina através da nossa dieta, né? Então a gente vê aqui que os queijos, né, que são também fermentados, eles têm uma quantidade baixa de vitamina K2, né? E aqui de longe a gente consegue ver
que a maior fonte de vitamina K2 é o natô, né? E tanto que a gente consegue observar aqui que 100 gramas de natô tem o equivalente a 900 microgramas dessa vitamina, né? Então é uma fonte realmente muito rica. E para quem não conhece, esse é o natô, né? Ele é um alimento típico da dieta japonesa, à base de soja fermentada. Ele tem esse aspecto que, quando a gente estica, parece como se fosse teias de aranha, né? E esse aspecto mais viscoso. E, além disso, ele tem também um sabor e um aroma bem forte que não agrada tanto o paladar ocidental, né? Então, os asiáticos, eles consomem bastante o natô na dieta deles. Mas não é um alimento que a gente consome muito na nossa dieta aqui no Ocidente, então acaba que a gente perde, né, essa importante fonte de vitamina K2 e, por esse motivo, acaba sendo difícil a gente obter quantidades adequadas dessa vitamina. E aqui esse gráfico ele ilustra um pouco isso, né? Mesmo que a gente tenha uma dieta, mantenha uma dieta saudável, ainda assim a gente consome níveis muito baixos da vitamina K2, né? Que aqui a gente vê que na dieta japonesa, por exemplo, eles conseguem, né, obter bastante vitamina K2 através da dieta deles. Mas então tá, né? A gente falou aqui sobre a diferença da K1 e da K2, né? Mas qual que é o papel exato da vitamina K2 no nosso organismo, né? Para proporcionar a melhora da saúde óssea e cardiovascular. Então, aí que entra o paradoxo do cálcio, né? Então, na deficiência de vitamina K2, né, na falta dessa vitamina, o cálcio, que deveria estar nos nossos ossos, né, promovendo a calcificação óssea, promovendo o fortalecimento desses ossos, ele escapa dos ossos e se deposita nas nossas artérias, né? Causando rigidez arterial, calcificação arterial, né? E podendo também causar aterosclerose e doenças cardiovasculares, né? Então, frente a esse dado, né? Qual que seria então a principal ação da vitamina K2, né? Então, nesse contexto, a vitamina K2 ela atua direcionando o cálcio para os ossos e evitando que esse cálcio se acumule nas nossas artérias, né? Então, em outras palavras, ela coloca o cálcio onde ele deve estar, né? Fora das nossas artérias e depositados nos nossos ossos, né? Fortalecendo os nossos ossos. Então, na deficiência da vitamina K2, o que a gente vê são ossos fracos, né? Então, os nossos ossos ficam mais porosos, com pouco cálcio, e isso aumenta o risco de desenvolvimento de doenças ósseas, como osteopenia e osteoporose. E também a gente pode ter a calcificação vascular, né? Que pode causar aterosclerose e doenças cardiovasculares. Enquanto que níveis adequados da vitamina K2 torna os nossos ossos fortes, saudáveis e mais resistentes, né, à fratura, e também torna os nossos artérias saudáveis e flexíveis, né, sem a calcificação. E como que a vitamina K2 consegue exercer essas atividades, né? Ela exerce essas atividades graças a duas proteínas principais que dependem dessa vitamina para serem ativadas. Então, uma delas é a osteocalcina, né? Que ela é produzida por células especializadas nos nossos ossos, chamada osteoblastos, e ela faz a ligação do cálcio da corrente sanguínea nos nossos ossos, né, mantendo os nossos ossos calcificados e fortes. E a outra proteína é a MGP, que é a proteína GLAD matriz, que é uma proteína que ela fica em tecidos moles, né, como os vasos sanguíneos, e ela retira o cálcio dos nossos vasos sanguíneos. Então, através da ação conjunta dessas duas dessas duas proteínas, desculpa, ela consegue fazer, então, a proteção das nossas artérias, né? Então, promover a saúde cardiovascular e fortalecer os nossos ossos. E aqui é importante salientar que a maioria da população, né, hoje já se sabe, através de estudos, que a maioria da população, inclusive as crianças, né, tem níveis insuficientes dessas proteínas ativadas, né, o que indica, então, uma deficiência generalizada da vitamina K2 nas diferentes classes, né, nos diferentes tipos populacionais, né, desde crianças até adultos e idosos também.
Então, aqui é importante salientar, né, que a vitamina K2 para promoção da saúde óssea, ela não atua sozinha, né? Na verdade, ela atua em sinergia com outros importantes nutrientes para a saúde óssea. Então, por exemplo, né, a vitamina D, ela atua ativando a absorção de cálcio no nosso intestino, né, o cálcio proveniente da dieta, os suplementos, e levando para a corrente sanguínea. E também ela ativa a produção de osteocalcina, né, pelos osteoblastos. Só que não adianta também produzir osteocalcina se essa proteína está inativa. Então é aí que entra a vitamina K2, ativando a osteocalcina e fazendo então nos ossos a ligação do cálcio da corrente sanguínea nos nossos ossos. Então, é importante salientar que quando a gente pensa em suplementação em saúde óssea, né, não basta a gente fazer uma suplementação sozinha de cálcio ou só de vitamina D. É importante que a vitamina K2 também esteja presente para que esse cálcio ele vá para onde ele tem que ir, que é para os ossos e fique longe das nossas artérias, né, para não causar doenças cardiovasculares. E aqui vale ressaltar que eu foquei bastante, né, na saúde óssea e cardiovascular, mas a vitamina K2 ela tem uma ação realmente sistêmica no nosso organismo, né? Diversos sistemas dependem da vitamina K2 para o funcionamento correto, então a vitamina K2 está associada com a diminuição, né, dos danos dos neurônios, né, está associada com prevenção do câncer, então tem diversas funções muito interessantes, importantes, né, de outras proteínas no nosso organismo também, que dependem da vitamina K2 para ser ativada. Falando um pouquinho agora sobre a menaQ7, a menaQ7 ela é a vitamina K2 na forma de menaquinona 7, produzida pela Natufarma. E a Natufarma ela é representada aqui no Brasil exclusivamente pela Quílios. Então, a menaQ7 ela tem uma série de diferenciais, né, dessa matéria-prima, a começar pela qualidade, comprovação da qualidade dela. Então, existem duas formas, né, atualmente disponíveis da menaQ7, que é a forma fermentada, né, que é a forma natural, né, produzida a partir da fermentação, e a forma sintética dessa vitamina. E o que nós conseguimos ver é que tanto a forma natural quanto a forma sintética, quando comparado com a matéria-prima dos concorrentes, ela tem uma pureza muito maior, né? Então, aqui no gráfico do concorrente, quando faz uma análise da composição da matéria-prima deles, a gente vê diversos picos adicionais sem ser o da vitamina K2, mostrando então uma extração residual, né? Algum produto inespecífico que não é a vitamina K2 somente, né? E aqui na forma sintética, a mesma coisa, né? A gente vê que enquanto a menaQ7 ela tem uma alta pureza, que chega a 98%, né? E um pico muito limpo aqui da vitamina K2, indicando a presença da vitamina K2, a do concorrente ela apresenta muitas impurezas, né? Síntese incompleta da vitamina K2, enfim, alguns picos inespecíficos que indicam que não é uma matéria-prima pura. Então, realmente, ela é uma matéria-prima reconhecida pela sua grande pureza. E, além disso, também ela é reconhecida também pela sua alta comprovação científica, né? Então, a menaQ7, ela é a vitamina K2 mais utilizada em estudos clínicos. Dentre os 24 estudos clínicos que hoje nós temos que mostram os efeitos positivos, né, da suplementação com a vitamina K2, 18 foram conduzidos utilizando a menaQ7, né? Então, foram estudos que envolveram mais de 2.600 participantes e em diversos cenários clínicos, mostrando os benefícios da suplementação dessa vitamina para a saúde óssea, cardiovascular, controle do peso e assim por diante. Então, realmente é uma vitamina que tem uma comprovação e uma robustez, né, de comprovação científica muito grande. E aqui é um dos estudos bem interessantes, né, que envolveram a suplementação com a menaQ7. Aqui nesse estudo foram recrutadas 244 mulheres no período pós-menopausa, lembrando que esse período é um momento da vida da mulher que ela apresenta um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares e desenvolver doenças ósseas também, como osteopenia e osteoporose. E essas mulheres foram divididas, né? Um grupo foi suplementado com 180 microgramas da menaQ7 e o outro grupo foi suplementado com placebo. E o que foi visto é que a suplementação, né, quando foi acompanhada essas mulheres ao longo de 3 anos, ela levou
há um aumento significativo da ativação da osteocalcina, que é aquela proteína que eu comentei que está associada com a calcificação dos ossos, fortalecimento dos ossos. Então, teve esse aumento significativo. E, ao mesmo tempo, quando foi avaliado tanto o conteúdo mineral ósseo quanto a densidade mineral óssea em duas regiões da mulher, né, no fêmur e na espinha lombar, foi visto que, enquanto as mulheres suplementadas com placebo, elas tiveram uma queda bem acentuada, né, do conteúdo mineral ósseo e da densidade dos ossos também, a suplementação de vitamina K2, ela atenuou essa queda de conteúdo e densidade mineral ósseo, né, indicando efeito protetor contra a queda, né, da qualidade desses ossos. E aqui, quando a gente avaliou a função dos ossos dessas mulheres, né, tanto através da resistência à compressão, quanto a resistência ao impacto, quanto que esses ossos eram resistentes à fratura, né, a gente viu que a Menaqui-7 também, a suplementação, né, atenuou essa queda da resistência à compressão e ao impacto dos ossos dessas mulheres, mostrando, então, um efeito protetor na saúde óssea e da queda dessa saúde óssea que ocorre naturalmente nas mulheres após a menopausa. Esse outro estudo é bem interessante, ele foi realizado com as mesmas mulheres na pós-menopausa, também suplementadas, né, com 180 microgramas por dia da Menaqui-7 ou placebo durante 3 anos, e o que se esperava, né, aqui na verdade foi avaliada a saúde cardiovascular, né, então foi avaliado o índice de rigidez arterial para ver quanto que os vasos sanguíneos dessas mulheres estavam calcificados, e o que foi visto é que a Menaqui-7, a suplementação, ela não só preveniu o aumento da rigidez arterial que foi observado no grupo suplementado com placebo, como também ela reverteu, né? Então, ela teve um efeito realmente terapêutico de reverter a calcificação arterial que já estava instalada nas artérias dessas mulheres, né? Mostrando, então, um efeito claro cardioprotetor da Menaqui-7. E esse estudo foi um estudo populacional bem grande, né, realizado na cidade de Roterdã, da Holanda, que foram avaliados mais de 4.800 indivíduos, né, e eles foram acompanhados ao longo de 10 anos. E os pesquisadores desse estudo, eles classificaram, né, dividiram essas pessoas em 3 grupos de acordo com o consumo de vitamina K2 da dieta que eles tinham. Então, foi um grupo aqui de baixo consumo, que consumiu abaixo de 21 microgramas por dia da vitamina, um grupo de consumo intermediário, entre 21 e 32 microgramas, e um grupo de alto consumo, de consumo mais alto, né, acima de 32 microgramas da vitamina. E o que foi visto nesse estudo é que quanto maior era o consumo de vitamina K2 desses indivíduos, menor era o risco de morte, né, por causas cardiovasculares, menor era a chance deles terem calcificação arterial e menor também era o risco de morte por todas as causas, né, mostrando então uma associação entre o consumo de vitamina K2 da dieta. Então, quanto maior o consumo, né, menor foi o risco de problemas cardiovasculares e morte nesses indivíduos, né, mostrando então esse efeito positivo da vitamina K2. Em relação à vitamina K2 e à saúde infantil, é importante ressaltar que as crianças, né, hoje se sabe que elas são um grupo que tem mais deficiência de vitamina K2, né? Na verdade, durante essa fase de desenvolvimento das crianças, elas têm uma alta necessidade, né, de ativação de osteocalcina, porque elas têm o desenvolvimento ósseo muito ativo, né? E o que foi visto que elas têm mais deficiência de vitamina K2 em comparação com os adultos. Então, nesse estudo, o que foi visto é que as crianças aqui elas têm um nível muito maior de osteocalcina inativa quando comparado aos adultos, né? Mostrando que elas têm deficiência de vitamina K2. Então, é um grupo que é muito interessante, né, de se focar quando a gente pensa em fazer a suplementação dessa vitamina. E, de fato, aqui nesse estudo, com 55 crianças, né, suplementadas com 45 microgramas por dia de Menaqui-7, foi visto
que a suplementação por 8 semanas foi positiva, né? Então, no grupo suplementado com Menaqil-7, foi visto que isso levou a uma ativação da osteocalcina, né? Uma redução dos níveis da proteína inativa. Então, mostrando que as crianças se beneficiam, né, para a saúde óssea delas, da suplementação com a vitamina K2, e que isso pode promover uma melhor saúde óssea. E, de fato, tem estudos que mostram, né, que as crianças que são deficientes de vitamina K2, elas têm um risco aumentado de fraturas, né? Então, mostrando que é um grupo bem interessante de se focar quando se pensa na suplementação dessa vitamina. E, para encerrar, esse é um estudo muito interessante, né, que foi publicado recentemente, que mostra uma possível associação entre a Covid-19 e a deficiência da vitamina K2. Então, nesse estudo, 135 pacientes hospitalizados com Covid-19, eles foram divididos, né, entre os pacientes que tiveram um bom prognóstico da doença, ou seja, aqueles que se recuperaram bem, e aqueles que tiveram mau prognóstico, ou seja, aqueles que tiveram que ser entubados ou que vieram a óbito, né? E foram avaliados nesses pacientes com Covid parâmetros relacionados à vitamina K, né? Tanto em relação à vitamina K1, que é aqui os fatores de coagulação hepático, né? Quanto em relação à vitamina K2, no caso a MGP, né? Que é aquela proteína que protege os tecidos moles contra a calcificação. E o que foi observado foi que os pacientes com Covid-19, eles apresentavam níveis muito maiores de MGP inativa em comparação aos indivíduos controle sem Covid, né? O que indica que esses pacientes eles tinham uma deficiência de vitamina K2, né? E quando a gente for analisar separadamente os pacientes que tiveram mau prognóstico da doença em relação aos que tinham bom prognóstico, o que foi observado é que os com mau prognóstico tinham uma deficiência ainda maior da vitamina K2, indicada por níveis mais altos ainda da MGP inativa, né? E, por outro lado, quando a gente viu, né, os fatores de coagulação hepáticos, não houveram diferença entre os níveis desses fatores de coagulação entre os pacientes com mau e bom prognóstico, indicando, então, que a vitamina K1 estava atuando nos fatores de coagulação do fígado. Então, realmente era uma deficiência de vitamina K2 nesses pacientes. E o que os pesquisadores concluíram, né, que então na Covid-19 ocorre uma ativação dos fatores de coagulação hepáticos, né, pela K1, mas falta a vitamina K2, tanto para proteger, né, o tecido, as fibras elásticas dos pulmões contra o dano, quanto também para proteger a vasculatura, né? Então, isso poderia agravar o dano pulmonar que está associado com a Covid-19. E, além disso, também, uma outra proteína que depende da ativação da vitamina K2, que é a proteína S, ela também acaba não sendo ativada de forma suficiente, né? Ela tem um efeito anticoagulante. Isso também contribuiria para o estado hipercoagulatório, que é característico dos pacientes com Covid-19, né? Então, os pesquisadores acreditam que essa deficiência de vitamina K2 poderia agravar, contribuir para os casos mais graves da Covid-19, e agora eles querem investigar qual seria o efeito da suplementação de vitamina K2 para amenizar, né, a Covid-19 nesses pacientes infectados e hospitalizados. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai estar disponível no chat da plataforma do NIS para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada.